História 1. A Sala do Silêncio. Em um edifício antigo no coração da cidade, havia um andar que permanecia eternamente deserto. Poucos se lembravam de sua existência, e aqueles que sabiam evitavam mencioná-lo. Era o último andar de um prédio de escritórios, e desde que algo inexplicável aconteceu lá, ninguém ousava subir até ele. O silêncio daquele andar era diferente. Não era o silêncio comum de um lugar vazio, mas um silêncio profundo, como se o próprio tempo tivesse parado ali. Lucas, um jovem escritor à procura de inspiração para seu novo livro, ficou intrigado com as histórias que ouviu sobre o lugar. Morava em um dos apartamentos do prédio, apesar dos avisos do zelador, sua curiosidade o impulsionava a investigar. Cansado de noites sem inspiração, decidiu que o mistério daquele andar poderia ser exatamente o que precisava para despertar sua criatividade. Naquela noite, ele pegou uma lanterna e subiu pelas escadas estreitas e empoeiradas que levavam ao último andar. O silêncio era absoluto. As luzes do corredor estavam apagadas, e apenas o brilho fraco da lanterna de Lucas iluminava seu caminho. Quando finalmente chegou ao andar proibido, uma estranha sensação de vazio o invadiu. O ar parecia mais pesado, denso, como se algo invisível estivesse pairando sobre ele. As portas dos escritórios estavam trancadas, e o lugar cheirava a mofo e abandono. Lucas passou por várias portas até chegar ao fim do corredor, onde uma sala grande estava com a porta entreaberta. Era como se o lugar o estivesse esperando. Ao entrar na sala, Lucas percebeu que havia algo errado. O ar ali era diferente, mais frio, e a sensação de ser observado era quase palpável. O som de seus passos ecoava pelas paredes de maneira normal, distorcido, como se o próprio espaço estivesse absorvendo o som. Ele acendeu a lanterna, e a luz revelou uma sala praticamente vazia, exceto por uma mesa de madeira antiga no centro e uma poltrona coberta por um lençol branco. As paredes estavam cobertas por espelhos manchados e rachados, refletindo sua imagem de formas estranhas e distorcidas. No instante em que ele se aproximou da mesa, o ambiente ficou ainda mais silencioso. Lucas sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele passou a mão sobre a superfície da mesa, coberta de poeira, e viu marcas de dedos, como se alguém tivesse estado ali recentemente, mexendo em algo. Havia papéis espalhados pela mesa, manuscritos com palavras borradas, mas antes que pudesse lê-los, um som baixo e abafado quebrou o silêncio. Não era um som natural. Era algo vindo das paredes, um ruído baixo, como se algo estivesse tentando sair de dentro delas. Ele congelou. O som cessou por um momento, mas o silêncio que o seguiu era mais perturbador ainda. A luz da lanterna piscou, e Lucas viu, pelo reflexo de um dos espelhos rachados, uma sombra se mover no canto da sala. Seu coração acelerou. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. A sala estava vazia, exceto por ele, mas a sombra estava lá, nos espelhos, observando de diferentes ângulos. De repente, todas as luzes do andar acenderam de uma vez, piscando de forma intermitente, como se houvesse uma falha elétrica. Lucas recuou, a respiração acelerada. Tentou sair da sala, mas a porta que antes estava entreaberta agora estava fechada, trancada por dentro, como se alguma força invisível a tivesse fechado. Os espelhos começaram a vibrar levemente, e ele viu algo que o fez perder o fôlego. As sombras nos espelhos estavam se multiplicando, suas formas humanas se contorcendo, alongando-se. E então as vozes começaram, suaves a princípio, mas logo crescendo em um sussurro incessante. Não eram palavras que ele conseguia entender, mas cada sussurro parecia um comando, uma ordem direta para ele não sair dali. Com o pavor tomando conta de seu corpo, Lucas se lançou contra a porta, batendo com força, tentando desesperadamente abri-la. As vozes aumentavam a cada batida, agora parecendo se fundir com o som dos espelhos rachando, como se as figuras nas superfícies estivessem tentando escapar. Finalmente, com um último empurrão, a porta se abriu e Lucas saiu cambaleando para o corredor. O silêncio do andar voltou no mesmo instante, mas ele não ousou olhar para trás. Desceu as escadas correndo, os ecos de seus passos parecendo segui-lo até que chegou ao seu apartamento, com o peito arfando e o coração disparado. Durante dias, Lucas tentou entender o que havia acontecido naquela sala. Suas noites foram preenchidas com pesadelos, e a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Ele evitava subir ao último andar, mas sempre sentia que algo continuava chamando por ele, sussurrando seu nome de uma forma que só ele podia ouvir. Alguns dias depois, o zelador do prédio foi encontrado desmaiado no corredor do último andar.
Ele havia ido verificar o que estava acontecendo com a eletricidade, que estranhamente oscilava sempre à mesma hora da noite. Quando despertou, o homem apenas murmurou uma frase repetidamente: "A sala nunca fica vazia. Eles estão sempre lá, esperando." Desde então, o último andar do prédio foi completamente interditado. Mas para Lucas, o som do silêncio daquela sala continuava a ecoar em sua mente, e os espelhos quebrados refletiam muito mais do que ele jamais poderia compreender. História 2: A Canção da Meia-Noite. Em um vilarejo isolado no meio de um vale cercado por montanhas, havia uma lenda que assustava os moradores há gerações. À meia-noite, uma canção misteriosa podia ser ouvida ecoando pelas colinas, uma melodia melancólica e assombrosa, tocada por um instrumento que ninguém conseguia identificar. Aqueles que ousavam seguir o som nunca mais eram vistos. As pessoas do vilarejo acreditavam que a canção era um chamado de algo antigo, algo que morava nas sombras das montanhas e que, uma vez ouvido, não podia ser ignorado. Mariana, uma jovem musicista em busca de inspiração para suas composições, chegou ao vilarejo sem saber da lenda. Ela estava em busca de um lugar tranquilo para escrever suas músicas e havia ouvido falar sobre a beleza do vale. Fascinada pela natureza ao redor, Mariana decidiu ficar na pequena pousada local, aproveitando o isolamento para se concentrar em seu trabalho. Na primeira noite, enquanto caminhava perto das colinas, ouviu a melodia pela primeira vez. Era uma música suave, quase etérea, mas profundamente triste. A melodia parecia surgir de todos os lugares ao mesmo tempo, carregada pelo vento que soprava pelas montanhas. Mariana, em vez de sentir medo, ficou intrigada. Como musicista, aquela melodia tocava algo profundo dentro dela. Queria saber de onde vinha, quem estava tocando. Ao perguntar aos moradores sobre a canção, ela foi recebida com olhares de medo e avisos severos para não seguir o som. A canção da meia-noite não é para ser ouvida por ouvidos humanos, disseram. É um chamado que não podemos atender. Mas Mariana não se deixou abalar pelos avisos. Para ela, aquela melodia era o que ela precisava, uma inspiração única que a faria criar algo novo e emocionante. Na segunda noite, quando a melodia voltou a soar pelas colinas, ela decidiu seguir. Pegando sua lanterna e um pequeno gravador, Mariana saiu da pousada e começou a caminhar em direção ao som. O vento carregava a música pela escuridão, e a estrada à sua frente era sinuosa e envolta em sombras profundas. A lua cheia iluminava as colinas, mas ainda assim, havia algo inquietante no ambiente. O silêncio ao redor era interrompido apenas pela canção, que parecia mais forte a cada passo que ela dava. Conforme subia as colinas, a melodia ficava mais clara, mais nítida. O som do instrumento era diferente de qualquer coisa que Mariana já tivesse ouvido. Não era um violino, nem um piano, mas algo que parecia misturar elementos de ambos, criando uma harmonia que era ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Depois de uma longa caminhada, Mariana chegou a uma clareira no topo da colina. O vento estava mais frio ali, e o som da melodia parecia vir do centro da clareira, onde um pequeno lago espelhava o brilho da lua. Mariana parou por um momento, maravilhada com a beleza do lugar. Mas então, algo chamou sua atenção. No centro do lago, flutuando na água como um vulto pálido, havia uma figura humana. A canção parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi tão opressor que Mariana sentiu o coração disparar. A figura na água parecia estar imóvel, seus longos cabelos escuros flutuando ao redor, e uma sensação de desconforto tomou conta de Mariana. De repente, a figura começou a se mover lentamente em direção à margem do lago, e a canção voltou a tocar, mas desta vez mais baixa, quase como um sussurro. Mariana recuou, seu corpo congelado pelo medo. Tentou voltar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se algo invisível a impedisse de sair. A figura emergiu da água, seus olhos completamente negros e vazios. A melodia continuava, mas agora parecia distorcida, como se viesse de um lugar distante. Mariana tentou gritar, mas sua voz não saiu. A criatura se aproximou, seus pés não tocavam o chão, e cada movimento parecia fora do tempo, como se estivesse presa entre este mundo e outro. Com um último esforço, Mariana conseguiu se libertar e correu pela colina abaixo, o som da melodia ainda ecoando em seus ouvidos. Quando chegou de volta ao vilarejo, estava ofegante e pálida. Tentou contar aos moradores o que tinha visto, mas ninguém se surpreendeu.
Apenas balançaram a cabeça tristemente. Aqueles que ouvem a canção da meia-noite nunca mais são os mesmos, disseram. Ela agora a escolheu. Nos dias que se seguiram, Mariana tentou continuar sua vida normal, mas algo havia mudado. A melodia nunca deixava sua mente. Ela a ouvia mesmo quando não estava tocando, um eco constante em sua cabeça. À noite, sonhava com a figura no lago, e o rosto vazio e sem expressão a observava. Quanto mais tentava compor novas músicas, mais sua mente era consumida pela melodia assombrosa. Na última noite de sua estadia no vilarejo, Mariana decidiu voltar à colina. Ela não aguentava mais viver com o som em sua cabeça. Subiu a colina em silêncio, sem gravador, sem lanterna. Quando chegou à clareira, a melodia já estava tocando, suave e acolhedora, como se a estivesse esperando. Mariana se aproximou do lago, onde a água estava calma e refletia a lua cheia. A figura não estava mais lá, mas a canção continuava. Com um suspiro resignado, Mariana entrou no lago, suas roupas pesadas sendo puxadas pela água. A melodia parecia mais alta agora, como um abraço sombrio, e quando a água cobriu seu corpo, ela finalmente sentiu o silêncio. Na manhã seguinte, o gravador de Mariana foi encontrado à beira do lago. A melodia ainda podia ser ouvida, mas ninguém ousou se aproximar. Dizem que, em noites de lua cheia, a canção da meia-noite ainda toca pelas colinas, e se você escutar com atenção, pode ouvir o sussurro de uma nova voz acompanhando a melodia, perdida para sempre na escuridão. História 3, O Farol Sem Luz. Em uma pequena vila costeira cercada por rochedos perigosos e mares revoltos, havia um farol que, há muito tempo, havia deixado de funcionar. Ele se erguia imponente, mas desolado, na ponta de um penhasco íngreme, suas janelas quebradas e a estrutura corroída pelo sal do mar. Embora sua luz estivesse apagada há décadas, os pescadores da vila contavam histórias sobre como, em certas noites, era possível ver uma luz fraca piscando no topo da torre. A luz, diziam, vinha de algo que não era humano. Mateus, um fotógrafo de locais abandonados, chegou à vila após ouvir essas histórias. Fascinado por lugares desolados e pelas histórias de assombrações, ele decidiu que o farol seria o cenário perfeito para suas próximas fotografias. Os moradores da vila o advertiram a não se aproximar do farol, especialmente à noite. É um lugar amaldiçoado, diziam. Aqueles que veem a luz nunca mais voltam. Mas Mateus não acreditava em superstições. A ideia de capturar uma foto do farol abandonado com a misteriosa luz o animava. Ele decidiu que subiria até o farol naquela mesma noite, quando a maré estivesse baixa e o céu escuro. Depois de preparar seu equipamento, ele partiu em direção ao penhasco, sua câmera pendurada no ombro, com uma lanterna na mão e uma coragem que logo seria testada. O vento soprava forte naquela noite, e as ondas quebravam violentamente contra os rochedos abaixo. Mateus subiu a trilha estreita até o topo do penhasco, onde o farol aguardava, uma silhueta sombria contra o céu estrelado. A estrutura estava ainda mais degradada do que ele imaginara. Janelas quebradas e a ferrugem corroíam o metal que um dia guiou tantos marinheiros para longe do perigo. No entanto, havia algo no ar, uma sensação de opressão, como se o próprio mar estivesse segurando o fôlego, observando cada passo de Mateus. Ao se aproximar da base do farol, ele notou uma estranha névoa se formando ao redor da torre. A névoa parecia subir do chão, densa e pesada, engolindo os rochedos ao redor. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ignorou o desconforto e continuou a subir os degraus da escadaria em espiral que levava ao topo. A cada passo, o vento soprava mais forte, como se estivesse tentando empurrá-lo para longe. As paredes de pedra do farol eram frias ao toque, e o som de seus passos ecoava pela torre, criando uma cacofonia desconfortável. Ao chegar ao topo, encontrou uma porta de madeira desgastada. Ela rangeu quando ele a empurrou, revelando a sala onde a luz do farol costumava brilhar. O quarto circular estava vazio, exceto pela estrutura enferrujada que um dia sustentara a poderosa lâmpada. Mateus deu um passo à frente, puxando a câmera para capturar a vista do alto do farol. No entanto, no momento em que apontou a lente para a janela, algo peculiar aconteceu. Uma luz fraca piscou no horizonte, como um farol distante. Ele ficou intrigado, mas o que veio a seguir o fez congelar no lugar. A luz piscou novamente, desta vez muito mais perto,
como se estivesse se aproximando rapidamente da costa. E então, no instante seguinte, ela estava no mar logo abaixo, dançando sobre as ondas violentas. A luz era intensa, mas algo nela não parecia certo. Era fria, azulada, quase espectral, e movia-se de forma errática. Com o coração acelerado, Mateus tirou algumas fotos, tentando capturar o fenômeno. No entanto, ao olhar para a câmera, percebeu que a luz não aparecia nas imagens. A lanterna que ele usava começou a piscar, e o farol, que há muito tempo estava apagado, emitiu um brilho fraco por um breve segundo. Mateus olhou para a lente da lâmpada, mas não havia nada lá que pudesse gerar luz. Ainda assim, o brilho continuava, como se o próprio farol estivesse tentando acender novamente. De repente, ele ouviu um som. Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do farol. A princípio, ele pensou que o vento estivesse causando ruído, mas logo percebeu que eram palavras, sussurradas em uma língua que ele não conhecia. O som parecia crescer, cercando de todos os lados. Quando ele olhou novamente para fora da janela, viu que a luz agora estava diretamente abaixo do farol, flutuando sobre o mar como uma lanterna fantasma. Então, a luz começou a subir. Com horror, Mateus viu a luz subir lentamente pelo penhasco, em sua direção, como se estivesse viva, procurando por ele. A sensação de opressão ficou mais forte, e os sussurros se transformaram em gritos abafados, vozes que pareciam vir de todos os lados. Ele tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se o próprio farol estivesse impedindo sua fuga. A luz atravessou a janela quebrada e se materializou dentro da sala. Agora, ela tinha uma forma, uma figura humana, feita de luz fria e distorcida, com olhos vazios que o encaravam. O rosto da figura era indistinto, como se estivesse sendo distorcido pela própria energia que emitia. Mateus tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. A figura estendeu a mão em direção a ele, e, no momento em que o tocou, Mateus sentiu um frio tão profundo que achou que seu coração pararia. Seus ossos doíam e sua visão começou a escurecer. O farol emitiu um último lampejo de luz, e então tudo ficou em silêncio. A figura desapareceu, e a sala voltou à escuridão total. No dia seguinte, pescadores encontraram a câmera de Mateus caída perto da base do farol. Não havia sinal dele, apenas marcas de pegadas que levavam até a borda do penhasco e desapareciam. Ao olhar as fotos, a última imagem mostrava a vista do mar, mas uma luz estranha e azulada flutuava no horizonte. No canto da foto, uma figura indistinta podia ser vista, observando o mar, como se estivesse esperando por algo. Desde então, os moradores da vila evitam o farol, especialmente à noite. A luz misteriosa continua a aparecer no mar, sempre antes de uma tempestade, e dizem que, se você ficar em silêncio o suficiente, pode ouvir os sussurros de Mateus, preso para sempre no farol, esperando a luz retornar. História 4. O quarto dos sonhos perdidos. Em uma cidade esquecida, onde as ruas eram estreitas e as casas antigas pareciam desmoronar sob o peso do tempo, havia uma pensão que ninguém ousava frequentar. A pensão Aurora, uma construção imponente com janelas altas e cortinas empoeiradas, era conhecida por guardar um segredo sombrio. Diziam que, uma vez hospedado ali, você começaria a ter sonhos que não eram seus, sonhos que o arrastariam para lugares que jamais deveria visitar. E o mais assustador era que, em algumas manhãs, aqueles que dormiam em seus quartos nunca acordavam. Renata, uma jornalista investigativa, foi enviada à cidade para investigar as histórias sobre a pensão. Ela, cética em relação a lendas e superstições, acreditava que todas essas histórias não passavam de invenções para atrair turistas. Decidida a desmascarar o mistério, reservou um quarto na pensão, mesmo contra o conselho dos moradores locais. Ao chegar, Renata foi recebida por uma mulher idosa, a dona da pensão, que a guiou até seu quarto no segundo andar. O corredor era longo e sombrio, com o chão de madeira rangendo sob seus pés. As paredes estavam cobertas de papel de parede desgastado, e o ar era pesado, como se o tempo ali tivesse parado. A idosa entregou a chave do quarto, mas antes de sair, sussurrou: "Não tente decifrar os sonhos, menina. Alguns são feitos para serem esquecidos." Renata ignorou o aviso e entrou no quarto. Era pequeno e simples, com uma cama de madeira antiga, uma poltrona e um espelho empoeirado. Fechou as cortinas e se deitou,
pronta para descansar após o longo dia de viagem. Naquela noite, Renata começou a sonhar. No início, os sonhos pareciam inofensivos. Ela estava em uma floresta desconhecida, caminhando por entre árvores altas e envoltas em névoa. O som de folhas sendo esmagadas sob seus pés a guiava por um caminho que parecia não ter fim. No entanto, logo percebeu que havia algo errado. Havia outras figuras na floresta, sombras que se moviam entre as árvores, mas sempre fora de seu campo de visão. E havia sussurros, vozes baixas, sem sentido, que se misturavam ao som do vento. De repente, o caminho à sua frente se abriu para uma clareira onde havia uma cabana antiga, coberta de musgo. A porta da cabana estava entreaberta, e uma luz fraca vinha de dentro. Renata sentiu um impulso inexplicável de entrar, como se algo dentro dela estivesse puxando em direção à cabana. Quando cruzou o limiar, o ar ficou frio e denso, e os sussurros se intensificaram. No interior da cabana, havia uma cadeira de balanço, sobre ela, uma figura indistinta, envolta em sombras, que não parava de murmurar. Renata tentou se aproximar, mas antes que pudesse ver o rosto da figura, acordou com um sobressalto. O quarto estava mergulhado na escuridão, e por um momento, ela se sentiu desorientada. O sonho havia sido tão vívido que o som dos sussurros ainda parecia ecoar em seus ouvidos. Nos dias que se seguiram, Renata começou a ter mais sonhos, cada vez mais estranhos. Em um deles, estava em uma casa abandonada, com portas que levavam a lugares impossíveis, um deserto sem fim, um mar revolto, uma cidade fantasma. Em outro, encontrava-se em uma rua deserta, onde todas as casas tinham janelas, mas ninguém jamais olhava para fora. Os sonhos pareciam reais, e cada vez que acordava, sentia-se mais exausta, como se não estivesse realmente descansando. Mas foi no quarto dia que as coisas começaram a tomar um rumo ainda mais assustador. Renata sonhou que estava de volta à pensão, no mesmo quarto onde estava dormindo, mas algo estava diferente. O quarto parecia maior, as paredes mais escuras, e havia uma sensação de vazio que a envolvia. No espelho, o reflexo não mostrava seu próprio rosto, mas o de uma pessoa que ela nunca havia visto antes, uma mulher de aparência triste, com olhos vazios e fundos. O reflexo da mulher começou a se mover por conta própria, e Renata percebeu que a figura no espelho estava sorrindo, um sorriso frio e sem vida. Assustada, Renata tentou sair do quarto, mas a porta não se abriu. O reflexo agora parecia vivo, movendo-se com uma naturalidade perturbadora. Quando olhou para o espelho novamente, a mulher havia desaparecido, e no lugar dela, Renata viu apenas a escuridão, uma negrura tão densa que parecia estar sugando a luz ao seu redor. Ela acordou ofegante, mas o alívio foi breve. O ar no quarto estava gelado, e algo parecia diferente. Ao olhar para o espelho, ela percebeu com horror que a figura da mulher ainda estava lá, observando-a de dentro do vidro. Só que desta vez, não era um sonho. Tentou gritar, mas sua voz não saía. A figura se aproximou do vidro, seus olhos fixos em Renata, enquanto um sorriso macabro surgia em seu rosto. Renata se afastou, mas algo a impedia de sair do quarto. O reflexo começou a bater no vidro, como se quisesse sair, e Renata percebeu que o som estava cada vez mais alto, ecoando pelo quarto vazio. Na manhã seguinte, a dona da pensão encontrou o quarto vazio. Renata havia desaparecido, e a única coisa deixada para trás era o espelho, agora sem nenhum reflexo. Dizem que, se você olhar com atenção no espelho da pensão Aurora, pode ver o reflexo de Renata, presa para sempre em seus sonhos, esperando alguém para libertá-la. E desde então, aqueles que se hospedam na pensão Aurora nunca dormem sem a sensação de que algo os observa, algo que tenta invadir seus sonhos. História 5 – A fotografia do desespero. No final de uma estrada deserta, cercada por árvores altas e antigas, havia uma pequena casa de campo que ninguém visitava. Durante décadas, a casa ficou abandonada, mas dentro dela, um objeto específico atraiu a atenção de muitos curiosos: uma velha câmera fotográfica, esquecida em cima de uma mesa coberta de poeira. Diziam que a câmera tinha o poder de capturar não apenas a imagem, mas a própria alma de quem ousasse ser fotografado por ela. Ricardo, um fotógrafo amador fascinado por câmeras antigas, ouviu falar da história da câmera e decidiu que precisava vê-la com seus próprios olhos.
Ele sempre achou que lendas como essa eram apenas histórias para assustar as pessoas, e a ideia de encontrar uma câmera vintage esquecida o entusiasmava. Sem medo, partiu em direção à casa abandonada em uma manhã nublada, levando consigo seu equipamento e um espírito aventureiro. Ao chegar à casa, Ricardo se deparou com uma visão decrépita. A madeira das paredes estava apodrecida, as janelas quebradas, e a porta rangeu pesadamente quando ele a empurrou para entrar. O cheiro de mofo e poeira era forte, e o silêncio dentro da casa era quase ensurdecedor. Não havia nada ali além de escombros e teias de aranha, exceto pela câmera. Ela estava no exato lugar onde as histórias diziam, sobre uma mesa no canto da sala principal. A câmera, embora velha, parecia intacta, quase como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Ricardo a pegou com cuidado, admirando o peso e os detalhes da lente e do corpo metálico. Decidiu que testaria a câmera naquele momento. Afinal, qual seria o mal de tirar uma única foto? Ricardo posicionou a câmera no tripé e se preparou para tirar um autorretrato. Ajeitou o enquadramento, verificou a iluminação e, por fim, apertou o disparador. O flash piscou, e o ambiente ficou por um segundo envolto em luz brilhante. Quando a luz desapareceu, o silêncio voltou, mas Ricardo sentiu algo estranho. Era como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais pesado, e a casa parecia de alguma forma mais escura do que antes. Ele pegou o filme da câmera e o guardou para revelar mais tarde, decidido a descobrir se o equipamento ainda funcionava. No entanto, à medida que o dia avançava e Ricardo continuava a explorar a casa, algo começou a incomodá-lo. Toda vez que olhava para a câmera, tinha a impressão de que ela o observava de volta, como se não fosse apenas um objeto inanimado. O sentimento de desconforto aumentava a cada minuto, até que ele decidiu que já tinha visto o suficiente. De volta ao seu estúdio, Ricardo revelou as fotos. A primeira delas, tirada com sua própria câmera, saiu perfeita, como esperado. No entanto, a segunda foto, a que ele tirou com a câmera antiga, o fez parar. Na imagem, ele estava no centro da sala como havia planejado, mas algo estava muito errado. Atrás dele, nas sombras, uma figura indistinta se formava, uma sombra humana sem rosto, apenas observando. Assustado, Ricardo olhou ao redor do estúdio, mas estava sozinho. Tentou justificar o que viu na foto como uma falha do filme ou um truque de luz, mas o desconforto permaneceu. Nos dias seguintes, a situação piorou. Toda vez que olhava para a foto, a figura parecia estar mais próxima, como se estivesse se movendo em direção a ele. E o pior, ele começou a ouvir sussurros. Os sussurros vinham de todos os lugares e, ao mesmo tempo, de nenhum lugar específico. Eles começavam baixinho, no silêncio da madrugada, e ficavam mais altos a cada noite. Ricardo tentava ignorá-los, dizendo a si mesmo que era apenas sua imaginação, mas não conseguia mais dormir. Os olhos da figura sem rosto na foto, embora invisíveis, pareciam segui-lo por onde quer que ele fosse. Certa noite, desesperado e exausto, ele decidiu voltar à casa e devolver a câmera. Quando chegou, a casa estava envolta em uma escuridão quase sobrenatural. Ricardo entrou sem hesitar e foi diretamente à mesa onde a câmera estava antes. Mas agora, algo diferente o aguardava. No lugar da câmera, havia uma pilha de fotografias espalhadas pela mesa. Ele pegou a primeira e quase deixou cair ao ver a imagem. Era ele, de novo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. A figura sombria, antes apenas uma mancha vaga, agora estava totalmente formada, com um rosto distorcido, e sua mão esquelética tocava o ombro de Ricardo. Ele jogou a foto de volta na mesa e saiu correndo da casa, o coração disparado. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Desde aquela noite, ele não conseguia ficar perto de câmeras. Cada vez que tentava tirar uma foto ou olhar para uma imagem antiga, via sombra no fundo, mais próxima do que antes. E os sussurros nunca pararam. Eles o seguiram, de volta à cidade, de volta ao seu estúdio, e agora, mesmo em seus sonhos, a figura o persegue. Dizem que a câmera ainda está na casa, esperando pelo próximo fotógrafo curioso. E aqueles que ousam utilizá-la acabam desaparecendo, deixando apenas suas fotos como prova de que um dia existiram. E nas fotos, sempre há uma sombra à espreita, pronta para tomar a próxima alma. História 6, A Casa Entre as Árvores.
No coração de uma floresta densa e inexplorada, havia uma casa isolada que os moradores das cidades vizinhas evitavam a qualquer custo. A construção era antiga, de madeira escura, e suas janelas pareciam sempre cobertas por uma sombra eterna, mesmo durante o dia. Poucos se atreviam a se aproximar, e os que o faziam relatavam sentir uma presença estranha ao redor da casa, algo que os fazia querer fugir imediatamente. Rafael, um explorador urbano e amante de histórias sobrenaturais, ouviu falar da casa enquanto visitava uma cidade próxima. A ideia de explorar um local tão misterioso o intrigou. Embora os moradores locais tenham advertido várias vezes, dizendo que ninguém jamais voltava igual após visitar o lugar, Rafael estava decidido. Ele acreditava que as lendas eram apenas histórias para assustar os curiosos, e que, no máximo, encontraria uma casa velha e abandonada no meio da floresta. Armado com sua câmera, lanterna e um mapa rudimentar, Rafael partiu sozinho em direção à floresta. A trilha que o levaria à casa era difícil de encontrar, quase completamente tomada pela vegetação. À medida que avançava, as árvores pareciam se fechar ao seu redor, tornando o ambiente cada vez mais sombrio e opressor. O som de pássaros e pequenos animais começou a desaparecer, e o silêncio da floresta tomou conta do ambiente, criando uma atmosfera inquietante. Depois de horas de caminhada, Rafael finalmente avistou a casa. Ela estava no centro de uma pequena clareira, rodeada por árvores altas cujos galhos pareciam se estender em direção à casa, como se a natureza estivesse tentando reclamá-la. A estrutura da casa estava deteriorada, com pedaços de madeira caindo e a vegetação crescendo nas rachaduras das paredes. Mas algo nela parecia vivo. Rafael sentiu um frio na espinha ao observar as janelas escuras, como se algo o estivesse observando de dentro. Decidido a seguir em frente, ele se aproximou da porta da frente e a empurrou com força. A porta se abriu com um rangido alto, revelando um interior empoeirado e sombrio. O ar dentro da casa estava gelado, muito mais frio do que do lado de fora, e um cheiro forte de umidade e madeira podre invadiu suas narinas. Rafael ligou sua lanterna e começou a explorar. Os cômodos da casa estavam vazios, exceto por móveis antigos e cobertos de poeira. Havia algo estranhamente inquietante em cada canto que ele iluminava. Era como se a casa estivesse presa em um estado entre o abandono e a vida. O chão rangia sob seus pés, e o silêncio era tão intenso que parecia que o som de seus próprios passos estava sendo absorvido pelas paredes. No andar de cima, Rafael encontrou um corredor estreito com várias portas. Uma delas estava entreaberta, e ele sentiu uma estranha atração por aquele quarto. Empurrou a porta e entrou. A sala era pequena, com apenas uma cama antiga e uma janela coberta por cortinas rasgadas. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi o espelho grande que ocupava a parede oposta. Estava coberto por um lençol branco, mas Rafael podia ver que o lençol se movia levemente, como se houvesse uma corrente de ar que ele não conseguia sentir. Curioso, ele se aproximou, com uma hesitação momentânea, puxou o lençol, revelando o espelho. O vidro estava embaçado, mas ainda refletia vagamente a sala. Quando Rafael se olhou no espelho, viu algo que o fez recuar instantaneamente. Havia uma figura atrás dele. Não era seu reflexo. Era uma silhueta humana, indistinta e envolta em sombras. Os olhos da figura eram duas manchas escuras e vazias, e a boca estava distorcida em uma expressão que Rafael não conseguia identificar. Ele se virou imediatamente, mas não havia ninguém no quarto. Tentou se convencer de que estava vendo coisas, talvez uma mancha no espelho, mas quando olhou de novo, a figura estava mais próxima. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ele recuou até a porta, mas algo o impediu de sair. Era como se o ar ao seu redor tivesse ficado pesado, quase tangível, prendendo-o no lugar. O espelho agora refletia não apenas a figura, mas o quarto inteiro de maneira distorcida, como se estivesse sendo deformado por uma força invisível. A figura no espelho começou a se mover lentamente em direção a ele, e Rafael sentiu uma presença gelada atrás de si. Estava tão perto que ele podia ouvir uma respiração suave e entrecortada. Em pânico, ele correu em direção à escada, descendo os degraus tão rápido que quase caiu. O som de passos pesados o seguiu de perto, ecoando pelo corredor. Quando finalmente chegou à porta da frente, ele a empurrou com toda a força, sentindo o ar frio e úmido da floresta novamente. Correu sem olhar para trás, atravessando a clareira e entrando na floresta densa. Não sabia quanto tempo havia corrido, mas não parou até sentir que estava a uma distância segura da casa. Ao chegar à cidade, Rafael contou aos moradores o que havia acontecido, mas eles apenas balançaram a cabeça.
A casa entre as árvores sempre faz isso, disseram. Ela atrai os curiosos e nunca os deixa sair sem uma marca. Rafael decidiu nunca mais voltar. Mas o que o assombrava, mesmo depois de ter deixado a casa, era o reflexo que ele vira no espelho. Porque, desde aquele dia, todas as vezes que olhava para qualquer espelho, via uma sombra no fundo, esperando, cada vez mais próxima. História 7. O livro esquecido. Na biblioteca de uma cidade pequena e pacata, havia uma seção que poucas pessoas frequentavam. Era um canto escuro, onde os livros mais antigos e desgastados pelo tempo estavam armazenados. Alguns deles eram tão velhos que suas capas estavam desintegrando, e as páginas quase não podiam ser manuseadas sem o risco de se despedaçarem. No entanto, um desses livros, em particular, era diferente. Embora estivesse há décadas na prateleira, sua capa de couro permanece intacta, como se o tempo não tivesse conseguido tocá-lo. Eduardo, um historiador apaixonado por manuscritos raros, ouviu falar desse livro durante uma de suas visitas regulares à biblioteca. O bibliotecário, um homem idoso de poucas palavras, mencionou o livro com uma voz grave, dizendo que ninguém deveria lê-lo. Há coisas que não devem ser descobertas, advertiu ele. Esse livro contém segredos que podem mudar mais do que a sua vida. Intrigado e duvidando das palavras do velho, Eduardo decidiu que precisava ver o livro com seus próprios olhos. Naquela noite, quando a biblioteca estava prestes a fechar, ele foi até a seção mais afastada e encontrou o livro, coberto por uma leve camada de poeira. Suas mãos tremeram de antecipação enquanto ele puxava o volume da prateleira. O couro preto da capa tinha uma textura estranhamente fria, e o título, escrito em letras douradas desbotadas, estava em uma língua que ele não reconhecia. Eduardo abriu o livro, sentindo uma estranha resistência nas páginas, como se o objeto não quisesse ser lido. As primeiras páginas estavam em branco, mas à medida que folheava, começou a encontrar palavras, gravadas em uma caligrafia antiga e meticulosa. Elas formavam frases desconexas, mas algo no tom delas o deixou desconfortável. Era como se o livro estivesse sussurrando diretamente para sua mente, e não apenas transmitindo informações. Naquele momento, Eduardo sentiu o ar ao seu redor ficar mais frio. Olhou ao redor da biblioteca, agora mergulhada em um silêncio profundo e opressor. As luzes acima piscavam suavemente, e o som distante do relógio da biblioteca parecia distorcido. Ignorando a sensação de desconforto, ele continuou lendo. As palavras, embora enigmáticas, pareciam descrever rituais antigos, cerimônias esquecidas e nomes de entidades que ele nunca ouvirá falar. A cada página, a leitura se tornava mais perturbadora. Eduardo sentiu que algo o estava observando, como se o próprio livro estivesse ganhando vida à medida que ele mergulhava mais fundo em seu conteúdo. Quando chegou a uma página em particular, as palavras começaram a se mover. Ele piscou, achando que estava vendo coisas, mas as letras tremulavam levemente, rearranjando-se diante de seus olhos. O som baixo de sussurros começou a preencher a sala. Eram vozes distantes, indistintas, que pareciam ecoar das páginas do livro, como se as palavras estivessem sendo lidas por alguém, ou algo. Eduardo, atordoado, fechou o livro abruptamente. O som do sussurro cessou instantaneamente, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. A sensação de ser observado agora era palpável, quase física. Ele olhou ao redor, esperando ver alguém ou algo nas sombras da biblioteca, mas não havia nada. Pelo menos, não que seus olhos pudessem ver. Decidiu que já era hora de ir embora. Deixou o livro em uma mesa próxima e se dirigiu à saída. Enquanto caminhava, porém, sentiu uma presença o acompanhando. Seu reflexo nos vidros das estantes parecia errado, distorcido, como se uma sombra estivesse sempre pairando atrás dele, à espreita. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, e as luzes da biblioteca continuavam a piscar. Ao sair pela porta, a sensação de alívio foi breve. Eduardo percebeu que o frio intenso que havia sentido dentro da biblioteca o havia seguido até lá fora. O ar ao redor parecia estar ficando mais pesado e os sussurros, agora vindos de lugar algum, começaram a ecoar em sua mente novamente. Nos dias seguintes, Eduardo tentou ignorar o que aconteceu. Ele retornou ao seu trabalho, mas algo estava diferente. A sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Sempre que estava sozinho, ou quando as luzes piscavam,
ouvia os sussurros distantes em sua mente, as mesmas palavras desconexas que lera no livro. Mas o que o perturbava ainda mais eram os sonhos. Em seus sonhos, Eduardo sempre voltava à biblioteca. Estava diante do mesmo livro, mas desta vez, as palavras nas páginas não se mexiam. Elas gritavam. Vozerios indistintos o cercavam, e sombras, impossíveis de discernir, o envolviam, repetindo as palavras que ele havia lido, como se esperassem por algo, ou alguém. Uma noite, ao acordar em meio a um desses sonhos, Eduardo ouviu os sussurros claramente, desta vez não em sua mente, mas em seu quarto. Olhou em direção à prateleira onde guardava seus livros, e viu algo que o fez congelar de medo. O livro que ele deixara na biblioteca estava lá, no topo da pilha de seus próprios livros. Ele sabia que não o havia trazido consigo. No instante em que estendeu a mão para pegar o livro, as luzes do quarto se apagaram completamente. E foi nesse momento que Eduardo percebeu que não estava mais sozinho. As sombras dos seus sonhos agora estavam ali, no quarto, espreitando, movendo-se lentamente em sua direção, e os sussurros tornaram-se gritos, chamando. Dizem que, desde aquela noite, Eduardo nunca mais foi visto. Sua casa foi encontrada vazia, e o único vestígio que restou foi o livro, aberto sobre a mesa, com uma nova página escrita, seu nome. História 8. A janela para o abismo. Em uma vila remota cercada por montanhas e rios, havia uma casa antiga construída no alto de um penhasco. De todas as casas da região, aquela era a única que ninguém ousava visitar. A casa tinha uma peculiaridade assustadora. Em um dos quartos no andar superior, havia uma grande janela voltada para o penhasco. Uma janela que, segundo os moradores, não mostrava o mundo real do lado de fora, mas algo muito mais sinistro. Júlia, uma artista fascinada por lugares misteriosos, ouviu falar da casa enquanto viajava pela região em busca de inspiração. Sempre cética em relação a lendas e mitos, ela decidiu que aquela casa seria o cenário perfeito para suas próximas pinturas. Os moradores locais tentaram dissuadi-la, alertando-a sobre a janela e o que ela poderia revelar, mas Júlia não acreditava em nada disso. Para ela, eram apenas superstições antigas. Determinada, Júlia alugou a casa e se instalou no quarto com a grande janela. O lugar, apesar de velho e empoeirado, tinha uma vista espetacular das montanhas e do vale abaixo. A janela era enorme, com vidros embaçados pelo tempo, mas nada do que os moradores diziam parecia ter fundamento. Júlia limpou a janela, admirando a vista incrível e sentindo-se inspirada para começar a trabalhar em seus esboços. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto e suas pinturas em progresso. Júlia estava animada com as cores vibrantes que usava para capturar a paisagem. No entanto, tudo mudou na quarta noite. Ao se preparar para dormir, Júlia notou algo estranho na janela. Não havia mais estrelas no céu, nem o brilho distante das luzes da vila abaixo. Em vez disso, a janela parecia coberta por uma escuridão densa e impenetrável. Tentando se convencer de que era apenas o efeito da neblina que costumava cobrir as montanhas à noite, ela se deitou, decidida a ignorar aquilo. Mas, ao amanhecer, a situação havia piorado. Mesmo com o sol nascendo do lado de fora, a janela continuava mostrando apenas a escuridão. Era como se a paisagem tivesse desaparecido completamente, substituída por uma escuridão abissal que parecia não ter fim. Júlia tentou abrir a janela para ver o que estava acontecendo, mas as trancas não se moviam, e o vidro, embora frio ao toque, estava preso, como se a janela nunca tivesse sido aberta. A escuridão naquela janela não era natural. Ela parecia pulsar, viva, como se houvesse algo ali dentro, algo que queria ser libertado. Quanto mais Júlia olhava para a janela, mais a escuridão a envolvia, distorcendo seus pensamentos. Imagens sombrias começaram a surgir em sua mente, figuras sem rosto, vultos que pareciam observá-la da escuridão, esperando, ansiando por algo. Nas noites seguintes, os sonhos perturbadores começaram. Júlia sonhava que estava de pé diante da janela, mas ao invés de ver o mundo exterior, via a si mesma, do outro lado, olhando de volta. No sonho, ela estendia a mão para tocar o vidro, e no instante em que o fazia, seu reflexo se transformava em uma sombra retorcida, que a puxava para dentro da escuridão. Ela acordava suando frio, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer.
Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Júlia decidiu passar a noite inteira acordada, observando a janela. Pegou uma cadeira, sentou-se diante dela e esperou. As horas passaram lentamente, e o quarto parecia ficar mais frio a cada minuto. Ao redor da meia-noite, algo mudou. A escuridão na janela começou a se mover. Ondulações sutis se formaram, como se a escuridão fosse líquida, e no centro, uma figura começou a emergir. Não era um reflexo, nem um vulto comum. Era algo mais ancestral. A figura, composta pela própria escuridão, tinha a forma de um humanoide, mas sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma silhueta densa e opressiva, que parecia se alimentar do medo de Júlia. Ela tentou desviar o olhar, mas seus olhos estavam fixos na janela. A figura começou a se aproximar lentamente do vidro, até que seus dedos sem forma pressionaram o vidro de dentro. Júlia sentiu uma onda de pânico tomar conta de seu corpo. Queria correr, mas suas pernas não respondiam. A figura continuava a pressionar o vidro, como se tentasse atravessá-lo. O som agudo de algo arranhando o vidro ecoava pelo quarto. Finalmente, quando o pavor se tornou insuportável, Júlia conseguiu se mover. Correu para a porta do quarto e a trancou atrás de si, descendo as escadas em direção à saída da casa. O som dos arranhões continuava a ecoar, mesmo com a porta fechada. Quando finalmente saiu para o ar livre, ofegante, a sensação de ser observada não desapareceu. Ela olhou para cima, em direção à janela do quarto. E lá, na escuridão da janela, a figura sem rosto estava observando-a de volta. Júlia deixou a casa naquela mesma noite e nunca mais voltou. As pessoas da vila, no entanto, continuaram a falar sobre a casa e sua janela. Dizem que, se você olhar para a janela no momento certo, pode ver a sombra observando, esperando por alguém que seja tolo o suficiente para entrar novamente. E para aqueles que se atrevem a ficar perto da casa à noite, o som dos arranhões ainda pode ser ouvido, vindo de dentro da escuridão. História 9, A Marionete Esquecida. Em uma loja de antiguidades localizada no centro de uma cidade antiga, havia um cômodo nos fundos onde os objetos mais estranhos eram guardados. Entre esses itens, havia uma marionete, esculpida em madeira escura e com olhos vítreos que pareciam acompanhar cada movimento de quem se aproximava. A marionete, apesar de empoeirada e aparentemente inofensiva, carregava uma história sombria que muitos desconheciam. Luiz, um restaurador de antiguidades, foi contratado para catalogar e restaurar os itens mais antigos daquela loja. Ele sempre gostou de objetos com história, acreditando que cada peça trazia consigo um pedaço do passado. Quando encontrou a marionete escondida em um canto escuro, ficou intrigado. Seu tamanho era maior do que o de marionetes comuns, e seus traços, apesar de detalhados, causavam uma sensação de desconforto imediato. Ao perguntar ao dono da loja sobre a origem da marionete, o homem apenas balançou a cabeça e disse: "Essa marionete já deveria ter sido destruída há muito tempo. Ela pertenceu a um ventríloco que desapareceu misteriosamente. Desde então, ninguém quis ficar com ela." Luiz, no entanto, não deu muita atenção àquela história. Para ele, a marionete era apenas uma peça interessante que precisava de alguns reparos. Levou a marionete para seu pequeno estúdio e começou a trabalhar nela. O processo era demorado, já que a madeira estava desgastada e as cordas precisavam ser substituídas. No entanto, à medida que os dias passavam, algo começou a incomodar Luiz. Toda vez que entrava em seu estúdio, ele sentia que a marionete não estava exatamente na mesma posição em que ele a havia deixado. No início, pensou que talvez fosse apenas sua imaginação, mas a sensação de que algo estava errado aumentava cada vez mais. Certa noite, enquanto estava sentado em sua mesa de trabalho, Luiz ouviu um leve rangido atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. O estúdio estava vazio, exceto pela marionete, que ainda estava sentada em uma cadeira no canto. No entanto, havia algo diferente no olhar dela. Os olhos de vidro pareciam mais vivos, como se estivessem observando cada movimento de Luiz. Tentando ignorar o desconforto, ele voltou ao trabalho. Mas o silêncio da sala foi interrompido novamente, dessa vez por um som suave, quase imperceptível. Era o som de algo se arrastando, como cordas sendo puxadas no chão. Luiz olhou novamente para a marionete, e o que viu fez seu coração disparar. As cordas da marionete,
que antes estavam frouxas, agora estavam esticadas, como se alguém as estivesse segurando. E então, com um movimento lento e perturbador, a cabeça da marionete girou em sua direção, os olhos fixos nele. Luiz se levantou bruscamente, sentindo o pânico tomar conta. A marionete estava parada, mas a tensão no ar era palpável. Decidiu que já era tarde demais para continuar trabalhando e deixou o estúdio, trancando a porta atrás de si. No entanto, a sensação de ser observado não o abandonou. Mesmo em sua própria casa, sentia como se a marionete estivesse lá, vigiando-o à distância. Nos dias seguintes, Luiz começou a ter pesadelos. Sonhava que estava preso em uma sala escura, com cordas invisíveis amarrando seus braços e pernas. No centro da sala, a marionete o observava, seus olhos agora cheios de vida, e uma voz rouca e distorcida ecoava pela escuridão, sussurrando seu nome repetidamente. Ele acordava sempre suando e ofegante, com a certeza de que algo terrível estava para acontecer. Determinou que precisava devolver a marionete à loja, mas quando tentou levá-la de volta, o dono recusou. Ela não pertence mais a este lugar, disse ele. Agora, ela está com você. Luiz, confuso e assustado, não sabia o que fazer. A cada noite, os pesadelos ficavam mais intensos, e durante o dia, ele jurava que a marionete se movia sozinha. Os dedos de madeira agora pareciam mais flexíveis, como se tentassem agarrar o ar. Na última noite em que ficou no estúdio, Luiz acordou com um som alto, como algo caindo no chão. Ao acender a luz, viu a marionete de pé, no centro da sala, com os braços erguidos como se estivesse sendo controlada por um mestre invisível. O pavor o consumiu. Ele tentou sair, mas as cordas da marionete se enrolaram em seus pés, puxando de volta para o estúdio. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foram os olhos frios da marionete, que agora pareciam sorrir maliciosamente. No dia seguinte, a loja de antiguidades foi fechada repentinamente. O estúdio de Luiz foi encontrado vazio, com exceção da marionete, que estava sentada tranquilamente em uma cadeira, como se nada tivesse acontecido. Nenhum vestígio de Luiz foi encontrado, e ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com ele. Dizem que, à noite, se alguém passar perto do estúdio abandonado, ainda pode ouvir o som das cordas se arrastando pelo chão, às vezes, a risada abafada de uma marionete, esperando seu próximo dono. História 10, o chamado do poço. No centro de uma velha fazenda, abandonada há muitos anos, havia um poço de pedras antigas. O poço era profundo, escuro e cercado por uma sensação de medo que parecia penetrar o ar ao redor. Diziam que o poço estava amaldiçoado, que aqueles que se aproximavam demais podiam ouvir vozes vindas das profundezas, chamando-os. O fazendeiro que uma vez viveu ali desapareceu sem deixar vestígios, e desde então, ninguém ousava chegar perto do local. Marcos, um aventureiro cético, ouviu falar sobre o poço durante uma de suas viagens pela região. Sempre curioso e desacreditando em superstições, decidiu que queria ver o poço de perto. Para ele, era apenas mais uma história exagerada que os moradores locais contavam para afastar intrusos. Determinado, dirigiu até a fazenda abandonada, ignorando os avisos sobre o lugar. Ao chegar, Marcos encontrou a fazenda em estado de completo abandono. As árvores ao redor estavam secas e retorcidas, e as cercas de madeira estavam caídas. A casa principal era pouco mais do que uma ruína, com janelas quebradas e portas arrancadas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o poço. O poço, feito de pedras envelhecidas e coberto de musgo, parecia resistir ao tempo. Ele se aproximou cuidadosamente, sentindo um leve arrepio ao observar o buraco profundo e escuro. O vento soprava suave, mas o silêncio ao redor era inquietante. Marcos inclinou-se para olhar mais de perto, tentando enxergar o fundo, mas tudo o que viu foi uma escuridão sem fim. Foi então que ouviu. Uma voz baixa, distante, quase um sussurro, parecia vir do fundo do poço. A princípio, pensou que fosse o vento, mas a voz continuava, murmurando palavras que ele não conseguia entender. O som parecia se aproximar, ecoando pelas pedras frias do poço. Marcos recuou, sentindo o coração bater mais rápido, mas logo se controlou. Ele não acreditava em fantasmas ou em maldições, e estava convencido de que o som tinha uma explicação lógica. Decidido a descobrir a origem da voz, Marcos pegou uma pedra e a jogou no poço.
O som da pedra caindo demorou mais do que o esperado para chegar ao fundo, mas não houve eco, apenas um silêncio profundo. A voz cessou por um momento, mas logo recomeçou, mais alta, mais insistente. Dessa vez, ele conseguiu distinguir palavras. Venha, até aqui. Os sussurros eram claros agora, como se algo no fundo do poço estivesse chamando por ele. Marcos deu um passo para trás, o suor frio escorrendo por sua testa. Uma sensação crescente de desconforto o invadiu. O ar ao redor do poço parecia mais denso, pesado, como se a própria atmosfera estivesse tentando empurrá-lo para dentro. De repente, ele sentiu um toque gelado em seu tornozelo, como se algo tivesse saído do poço e o agarrado. Olhou para baixo, mas não havia nada ali. O pânico começou a crescer em seu peito, e ele decidiu que era hora de sair dali. No entanto, enquanto se afastava, a voz tornou-se mais aguda, como um grito desesperado. Não me deixe. Por favor, não vá. Marcos começou a correr, atravessando o campo em direção à saída da fazenda, mas o som da voz o seguia. Era como se o poço estivesse vivo, chamando por ele, suplicando por sua atenção. Cada passo que dava, o som ficava mais alto, reverberando em sua mente. Ao chegar ao carro, trancou as portas e ligou o motor, tentando afastar a sensação opressora que o cercava. Nos dias que se seguiram, Marcos não conseguia esquecer o que ouvirá. As vozes continuavam a ecoar em sua cabeça, mesmo quando estava longe da fazenda. Durante a noite, os sonhos o atormentavam. Ele se via de pé à beira do poço, olhando para o fundo, enquanto mãos invisíveis o puxavam para baixo. O som dos sussurros era incessante, prometendo coisas que ele não entendia, mas que o aterrorizavam profundamente. Determinando que precisava descobrir o que estava acontecendo, Marcos voltou à fazenda, desta vez levando uma corda para descer no poço. Ele acreditava que, se encontrasse a origem dos sussurros, poderia encerrar o mistério e finalmente encontrar paz. Amarrado à corda, começou a descer lentamente pelas paredes úmidas e frias do poço, a luz de sua lanterna mal iluminando as profundezas. Conforme descia, o som dos sussurros tornou-se mais forte, e a escuridão ao seu redor parecia se fechar sobre ele. As vozes agora eram múltiplas, não uma única entidade, mas muitas, cada uma murmurando em tons desesperados, pedindo ajuda. Marcos tentou ignorar, focando-se em alcançar o fundo, mas a sensação de que algo o observava era esmagadora. Quando finalmente alcançou o fundo do poço, sentiu algo macio sob seus pés. Iluminou o chão e viu o que pareciam ser restos humanos, roupas rasgadas e aços dispersos pelo solo úmido. O horror o tomou de assalto, e ele recuou instintivamente, mas antes que pudesse começar a subir de volta, algo se moveu na escuridão. Uma figura indistinta surgiu, composta de sombras e água, com olhos vazios que brilhavam fracamente. As vozes cessaram, e apenas o som da água pingando ecoava pelo poço. A figura se aproximou lentamente de Marcos, suas mãos alongadas estendidas em sua direção. Ele tentou subir pela corda, mas seus braços tremiam de pavor. A figura o alcançou, seus dedos gélidos agarrando seu tornozelo com força. E então, ele sentiu uma onda de desespero tão intensa que seu corpo paralisou. As vozes começaram a sussurrar novamente, dessa vez em uníssono. Você veio, você pertence a nós agora. Marcos tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela escuridão que o envolvia. Ninguém jamais soube o que aconteceu com ele. O poço, no entanto, continua lá, silencioso à luz do dia, mas à noite, aqueles que se aproximam dizem ouvir vozes distantes, chamando suavemente, esperando pela próxima alma curiosa que se atreva a chegar muito perto. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima história.